17 ao 32 e agora do 33 ao 46. João 11, 33 a 46. Diz a palavra do Senhor. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, aqui está a tua palavra, ó Deus. Texto riquíssimo que pela 3ª vez, Senhor Deus, tu nos dás o privilégio de investigarmos, estudarmos e sermos, Senhor Deus, exortados pelo Senhor. E nós te pedimos que o teu Espírito, o teu Santo Espírito, esteja conosco mais uma vez, governando as palavras do pregador, para que nenhuma delas saia do coração do homem, mas do Senhor. E também, Senhor Deus, iluminando a nossa mente, o nosso coração, desimpedindo os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos, para que nós possamos, Senhor Deus, compreender a tua palavra. Se alguém precisa no nosso meio de salvação, que a receba. Se alguém precisa no nosso meio de exortação, que seja exortado. E se alguém está triste e abatido, que seja alegrado, Senhor Deus, no Senhor esta noite. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Costumeiramente nós dizemos que homem não chora. É difícil você agora, de alguma maneira, harmonizar esse tipo de pensamento com o versículo 35 do capítulo 11, que diz: Jesus chorou. Jesus é homem. Jesus é o ápice da masculinidade. E Jesus chorou. Nós dizemos, né, tentando entender melhor essa expressão, que homem não chora, é porque nós estamos tentando passar uma mensagem superior. É que os homens não choram com muita frequência. Eles não são dados a essa emoção, a essa expressão de emoção muito frequente. Os meninos choram, homens não choram. E aí você começa a entender a expressão do choro na humanidade. A humanidade, ela tem em particular essa capacidade de exprimir com lágrimas aquilo que está no coração. Você não tem isso em nenhum outro animal. Você nunca vai ver um cachorro chorando, derramando lágrimas. E aí quando você ouve aquele grunhido do cachorro, é verdade que ele está exprimindo algum tipo de reação ali ao mal que ele está passando, a solidão, algo que ele queria e não tem, a falta de comida, a fome. Mas não é o choro refletido do homem. Só o homem tem a capacidade de chorar e refletir sobre os seus sentimentos. Refletir sobre a angústia
de chorar pela dor do outro, de se compadecer, de olhar para uma cena, investigá-la, conhecê-la e então exprimir isso em choro. Só a raça humana faz isso. Nenhum animal tem essa condição. Investigando um pouco mais sobre o choro, eu percebi, né, que os médicos eles destrincham 3 tipos de lágrima. Existe um tipo de lágrima que é essa que sempre está ali lubrificando o nosso olho. Ela está sendo sempre produzida para que o nosso olho não resseque. Existe um segundo tipo de lágrima que ela é liberada rapidamente quando um corpo estranho entra no nosso olho. Quando algo tenta fazer mal ao nosso olho, então é uma lágrima de outro tipo, é liberada com mais intensidade para que o olho possa expelir aquele mal. Mas essas lágrimas, elas são distintas da lágrima sentimental, da lágrima emocional. Até a composição da lágrima é diferente. Evitando aqui de citar quais são as composições, as substâncias diferentes ou a intensidade dessas substâncias, mas só para que você tenha ideia, a substância da lágrima, da emoção, é diferente das demais. Eles têm a mesma natureza, mas há uma distinção de intensidade nas substâncias que são liberadas. Porque é a lágrima da emoção. Não tem uma função simplesmente de lubrificar o olho, nem coisa semelhante. Mas é só para exprimir, né, para expressar como está a nossa alma. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro de uma noite inteira. Então, se esta é uma característica humana, esta característica precisava estar presente no Senhor, que é Deus e homem. Você não vai ver muitas vezes Jesus chorando. Especificamente, este é o texto que diz, observe categoricamente no verso 35, Jesus chorou. Mas ainda há um texto que fala sobre o choro de Cristo. Porém, você nunca vai ler um versículo dizendo Jesus riu. Já percebeu isso? Não tem um versículo dizendo Jesus riu, mas tem dizendo Jesus chorou. Isso expressa, irmãos, a natureza do trabalho, do ministério, da vida de Cristo. Ele não era um homem de alegrias, ele era um homem de dores. Ele não era um homem de risadas, ele era um homem de choro. Com isso, também eu não acho de maneira nenhuma que Jesus nunca riu. Ele era homem, mas a Bíblia ela é seletiva nas informações. Então ela expressa aquilo que ela tem como objetivo. Não era o objetivo da Bíblia dizer que Jesus era um homem risonho. Ainda que certamente ele tenha rido em algumas ocasiões. Ele foi irônico em outras ocasiões. Mas a natureza do ministério dele era muito mais para o choro do que para a risada. E aí, irmãos, nós devemos comparar a vida que temos com a vida que Cristo teve. A tua vida é muito mais para a risada do que para o choro. É muito mais para a alegria do que para a tristeza. E a pergunta que nós devemos nos fazer é por que nós somos tão tristes assim? Por que nós reclamamos tanto assim? Cristo chorou. Ele tinha motivo para chorar. Ele era um homem de dores. Ele tinha pouquíssimos amigos. Você que tem tantos amigos assim, Cristo tinha 12. E desses 12, um traiu. E dos 11 que ficaram, sabe o que aconteceu? No dia em que ele estava sendo entregue, ele pediu que esses 11 amigos que restaram, naquela noite fatídica onde foi um deles o traiu, fiquem comigo aqui e orem comigo. E quando ele voltava, eles estavam dormindo. Os amigos de Cristo, um outro amigo de Cristo muito próximo, Pedro, quando foi pressionado, negou Cristo 3 vezes. Quem de vocês teve um amigo que o negou 3 vezes?
Quem de nós aqui já passou por coisa semelhante a Cristo no Getsemane, angustiado pela sua morte? Ninguém. Então nós devemos ter uma outra perspectiva da nossa vida, irmãos. Chorar menos. Chorar sim quando necessário, mas não é tão necessário assim. Há um choro distinto, né, e mais comunicativo, que é o choro da criança. A criança pequena, para quem tem, sabe, para quem convive numa igreja reformada, onde as crianças ficam no culto, como a nossa, também percebe que as crianças choram bastante. E a igreja precisa ter essa sabedoria, paciência, de entender que aquilo a criança está tentando exprimir algo. Quando ela tem fome, ela não sabe dizer à mãe dela, eu preciso comer. Ela chora. Quando ela tem algum incômodo, ela chora. É a forma de comunicar. Ela só sabe isso. E os pais têm que ficar atentos também para que o choro de birra seja identificado e punido. Mas a comunicação de uma criança pequena é por meio do choro. Os homens choram por inúmeras causas. Cristo chorou porque ele se compadeceu dos seus amigos. O texto diz, logo no começo, que Jesus estava numa certa casa, veja no verso 1 do capítulo 11, estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e Maria. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. No verso 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quem está enfermo, Senhor, é aquele que o Senhor ama. Chegou a mensagem. Chegou a tempo. Jesus soube que Lázaro estava vivo, enquanto Lázaro estava doente, enquanto ele estava vivo. Por que não resolver logo o problema? Por que não enviar a ordem para que Lázaro fosse curado? Ele disse aos discípulos, não temam. Ele disse à própria irmã de Lázaro, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí lá adiante, quando ele se confronta com a morte, ele está diante da morte e do sofrimento, Jesus chora. Por que não resolveu logo no começo? Porque a glória de Deus é melhor do que a vontade do homem. Porque fazer as coisas para a glória de Deus é melhor do que fazer aquilo que é a vontade do homem. Lázaro agora está morto. Jesus está diante daquele velório, espécie de velório, né? Não existia velório nessa época, mas daquele momento ali de sepultar um morto. E ele se defronta com uma situação muito difícil. Observe, verso 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. O que fez Jesus chorar não era o choro do desespero. Não foi porque ele olhou para Lázaro e ficou pensando assim, coitadinho do meu amigo. Como inclusive pensam os judeus aqui. Eles dizem, vede como ele o amava. Não, o texto fala que ele viu Marta e Maria chorando, havendo chorar, e Maria foi a última que foi citada antes desse versículo. Ele se compadeceu dela, do choro dela, do sofrimento dela. E aí o mesmo versículo 33 diz que vendo também os judeus chorando, ele se compadeceu deles. Os comentaristas dizem que Jesus Cristo aqui, ele está perturbado no seu espírito com o que o pecado faz com uma família. O que o pecado fez com a sua criação. A criação do Senhor não foi feita para a morte. Quando Deus colocou Adão no Éden, ele o fez para a vida. E o fez para a vida eterna. A morte foi um acidente por conta do
da rebeldia do homem. Foi uma intromissão direta naquele plano primário perfeito do Senhor. É claro que o plano eterno de Deus contempla, sim, a queda e a ressurreição e a vida em Cristo Jesus. Mas Adão foi feito para viver eternamente. É assim que nós devemos interpretar a criação do Senhor. E agora, Cristo, aquele que estava lá na criação, como em João capítulo 1, que é chamada sementeira de João, diz que o Senhor estava com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo é o Senhor da criação. Ele viu todas as coisas sendo criadas, porque ele mesmo criou, cumprindo a vontade do Pai, e agora está diante da morte, que é a interrupção da vida para a qual a criação foi dada. É isso que ele está vendo. Não é simplesmente o choro de Maria. Não é simplesmente o choro dos judeus. Não é isso. Mas é o que o pecado faz com uma família. O que o pecado fez com a criação. Os inimigos de Deus se levantando aqui. Os inimigos de Deus se levantando. O que é que o pecado fez com a tua casa? Pense na sua vida inteira. Quantas vezes você chorou por conta do pecado? Quantas vergonhas você já passou por conta do pecado? Quantas vezes você passou por infinitas tristezas, noites que não terminavam por conta do pecado? É o pecado de um filho rebelde. É o pecado de um marido que não é como Cristo, grosseiro, impaciente. Pecado de uma mulher desobediente. Pecado da infidelidade. Pecado da falta de lealdade. Inúmeros pecados. O que é que o pecado já fez com a tua casa? Os sofrimentos que você já passou. É por isso que Cristo chora. Cristo não se vendeu à emoção. Cristo estava percebendo todas essas ligações de criação, os objetivos da criação, porque tudo foi feito como o Senhor fez. O pensamento que o Senhor tinha a respeito da família, da casa, dos filhos, da relação com o próprio Deus. E agora está alguém morto. A morte é algo muito violento, irmãos. A morte rasga o nosso coração porque é algo antinatural. Nós naturalizamos a morte no seguinte sentido. Chegou a determinada idade e a gente já espera que a pessoa morra. Então a gente não é pego de surpresa quando uma pessoa de 90 e poucos anos morre, por exemplo. Mas mesmo assim, mesmo tentando se preparar para aquele momento, é algo muito dolorido. Porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. A morte é esse grande acidente de percurso por conta da nossa rebeldia. E é por isso que Jesus chora. Jesus não é como um menino que chora por tudo. Jesus não é como os homens efeminados da nossa época que parecem meninos. Nem é como uma mulher que chora por qualquer bobagem, com um olhar extremamente equivocado da vida. O Senhor chora por um ponto objetivo da história. Uma família está destroçada por conta do pecado. Mas não somente isso, ele chora também porque ele é simpático. Essa expressão que a gente costuma falar e atribuir a pessoas que são legais, né? São pessoas muito animadas, são pessoas que falam com todos, que são muito extrovertidos, a gente chama fulano de simpático.
Mas a simpatia, né, que é a junção de duas palavras gregas, né, a conjunção sim, né, com, e apatia, que vem de pathos, né, que é a palavra que diz respeito ao sentimento, àquilo que o outro está passando. Então, você sente com o outro. Isso é ser simpático, é você sentir a mesma sensação do outro. Se o outro está alegre, você é simpático com a sua alegria. Se o outro está triste, você é simpático com a sua tristeza. Esta é uma pessoa verdadeiramente simpática. Que é a diferença é o oposto da apatia. A apatia é não demonstrar sentimento pelas coisas que estão ao seu redor. A pessoa apática, ela vê alguém chorando e ela não se comove, o coração dela não se perturba com o outro. É apático. Ela olha para alguém e vê que está passando por uma dificuldade, ela não se comove, ela vê alguém rindo, ela não quer saber do porquê a outra ri. Ela vive a sua própria vida, uma vida individualizada. É uma vida antipática ou apática. Cristo era simpático. A melhor definição do termo. E não somente isso, Cristo está demonstrando aqui a sua humanidade. A simpatia, irmãos, do homem, ela diz respeito por exemplo, à compaixão de Deus. Quantas vezes o nosso Senhor Jesus Cristo, ele olha para um rebanho e ele diz que ele se comove com aquele rebanho porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Compaixão. Quando você se compadece de alguém, você é como Deus. Quando você é simpático com a dor do outro, você é como Deus. Mas você não pode se desesperar. Essa é a grande distinção de Cristo. O choro dele não é o choro do desespero. É o choro da simpatia. É o choro da humanidade do Senhor. Imagine se Cristo passasse por uma situação como essa. O texto fala que Lázaro era seu amigo, Marta era sua amiga, Maria era sua amiga. E aí Lázaro morre, ele chega e vê o sepulcro, todo mundo chorando e Jesus não chora. O que diriam do Senhor? Como é que poderia uma pessoa como essa ser considerada homem? Porque é próprio do homem ser simpático, se compadecer. E aí, meu irmão, eu quero aproveitar aqui para lhe fazer investigar os seus sentimentos. Se você é uma pessoa apática, não acho que isso é uma virtude, não. Isso é um enorme defeito. Quando você olha para as coisas e você não reconhece as coisas como são, as situações alegres que são dignas da tua alegria, mas você não se envolve com aquilo. As questões tristes de pessoas queridas e você não se envolve com aquilo. Os problemas da família, se amontou os problemas na tua casa e você é apático, você simplesmente se distancia daquilo porque você não quer se envolver com o problema. Isso é uma desumanização. Se este texto está comprovando, mais uma vez, a humanidade de Cristo pela sua simpatia, se você é apático, então você está se desumanizando. Você está se desumanizando. É preciso ter consciência dessas coisas. Além disso, o choro de Cristo expõe algo que não está muito fácil de ser compreendido na leitura comum do texto. Porque, na verdade, são 3 momentos onde o narrador expõe esse choro. Observe. Verso 33, ele diz... Vendo chorando os judeus, aí diz assim: moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Verso 35, Jesus chorou. E agora no verso 38,
Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ele. Eu queria chamar a atenção de vocês dessa ideia do mover-se em espírito e principalmente do verbo perturbar-se. O Senhor perturbou-se. Esse verbo aqui, né, foi um trabalho de William Hendrickson que fez essa análise, né, exegética aqui do texto. Ele mostra que o verbo utilizado aqui para perturbar-se, para chorar, ele é aplicado também em relação aos cavalos. Há um barulho que um cavalo faz na hora de uma batalha. Você imagina aqueles filmes né, onde você tem aquelas antigas guerras, as pessoas montadas a cavalo. Então tem um exército de lado, outro exército do outro lado. E o cavaleiro, ele está ali estimulando o cavalo para que o cavalo vá para a batalha. E o cavalo faz um barulho típico de cavalo, cavalo de batalha mesmo. E ele faz aquele barulho e parte para cima. É o verbo que é utilizado aqui, é o mesmo verbo que descreve essa cena. Então não é só simpatia, não é só compaixão, não é só a humanidade de Cristo que está sendo tratada aqui no seu choro. Mas é a perturbação que o pecado traz no seu coração. A intensidade, a indignação do Senhor contra aquela situação. Não é um choro simplesmente passivo, é um choro ativo. Onde o Senhor agora vai partir contra o seu inimigo. Quem é o inimigo de Cristo? A morte. Veja a descrição do texto. Verso 33, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Veja, a perturbação dele não é uma perturbação passiva. Ele parte para cima. Onde está ele? É claro que o Senhor poderia saber investigando. Mas ele quer que os homens digam, onde vocês o sepultaram? Alguém pode pensar, ele quer ir lá velar o corpo. Não. Perceba na continuação. Onde vocês puseram ele? Então disseram, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Veja mais uma vez. Perturbou-se o seu espírito. Ele está se aproximando da morte. Disseram, pois, os judeus, vede como amava. Não entenderam. Isso aqui é um choro de tristeza. O texto continua. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ele. Disse Jesus, tirai a pedra. Você percebe que há um caminhar de Cristo, cena após cena. Ele chega no lugar, ele vê Maria, Marta e os judeus chorando. Ele olha para a situação que o pecado trouxe àquela casa, ele chora. Mas ele não fica parado, não é o choro do desespero. Ele pergunta onde ele está. Eles disseram, vem Senhor e vê. Ele vai para cima, ele chora de novo. Só que ele não chora e para, ele vai para cima de novo. Tirem a pedra. Ele está caminhando como um cavalo, correndo contra o seu inimigo. Essa é a perspectiva de Cristo diante da morte, irmãos. Não é passivo, não é temeroso, não é covarde. Ele está partindo contra a morte. Ele experimentou a morte. No Getsêmani, quando ele estava nas angústias de morte, quando até os seus poros estouravam ali e ele suava, né, como que suando sangue, ele não arredou o pé. Ele não arredou o pé. Inclusive, um dos seus discípulos quis, de alguma maneira, protegê-lo. Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado. Ele diz, não faça isso. Não é assim. Eu vou me entregar. O se entregar de Cristo não é só passivo, é ativo. Porque várias outras vezes os judeus quiseram tomá-lo e ele não deixou. Ativamente o Senhor está indo para a morte. Ativamente ele está indo para o sepulcro. Porque esta é a sua missão. O que é que um homem de dores veio fazer aqui? Resolver o nosso maior problema.
o pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Ele não pode fugir. Então, como um cavalo, ele vai para cima da morte. E aí, o que é que pensam os judeus? Verso 37, alguns deles disseram, não podia ele que abrir os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Você percebe que esse texto ele tem um emaranhado de perguntas como essa? Questionamentos, objeções. Marta chega para ele e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Maria repete a mesma coisa. Os judeus dizem, mas aquele que teve o poder de abrir os olhos aos cegos, como nós vimos aqui no capítulo anterior, por que não veio aqui e salvou o amigo? Que qualidade de amizade é essa que Jesus tem por nós? Que permite uma coisa dessas acontecer. Jesus não dá ouvidos. Você imagina se Jesus Cristo fosse dar ouvidos para toda bobagem que sai da nossa boca? Se toda vez que a gente abrisse a boca, o Senhor parasse para dar ouvidos, ele deixava de fazer o que ele tem que fazer. Ele está partindo para a morte. E aí vem a objeção, outra objeção. Ele não quer saber. Ele continua. E aí o texto diz, verso 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ele. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. É fantástica essa parte. Ele vai buscando o seu inimigo. Quando chega na porta da caverna, que era um sepulcro da época, era uma caverna fechada com uma pedra muito grande, para que fosse preservado o corpo, para que o próprio cheiro do corpo não saísse ali. Ele vai ressuscitar um morto e ele pede para tirar a pedra. Alguém poderia dizer, mas se o Senhor vai ressuscitar o morto, por que o Senhor mesmo não tira a pedra? Ele não fará aquilo que é nossa obrigação. Ressuscitar mortos só compete a Deus. Tirar a pedra só compete ao homem. Nós dizemos assim, eu queria tanto ter uma vida melhor. Aí Deus te deu saúde, inteligência e os meios. Aí você diz isso, Senhor, eu tenho orado tanto para o Senhor melhorar a minha vida. A minha pergunta é, você se acorda cedo? Se você se acorda cedo, você faz o quê? Eu me acordo muito cedo, 5 horas da manhã, para ir trabalhar. Mas este teu trabalho tem te dado condições de crescer? Não, não tem. Então, você precisa, nos seus tempos livres, buscar uma forma de que, nesse momento, você se esforce para sair dessa condição. Mas se você ficar fazendo a mesma coisa toda semana, entra semana, sai semana, você faz o mesmo trabalho e espera que as coisas mudem, eu preciso lhe alertar, não mudarão. Deus já te deu saúde, Deus já te deu os meios, Deus já te deu inclusive pregação para que você pudesse ser alertado, então vá lá e faça. Estude, se esforce. Use mais a cabeça do que as mãos. Eu nunca vi ninguém melhorar de vida trabalhando pesado com as mãos. Você precisa trabalhar com a cabeça. Você precisa ter sabedoria, inteligência para poder alcançar esse tipo de meta. O teu objetivo é ter uma família? Constituir uma casa? Eu quero saber o que é que você está fazendo objetivamente para isso. Se você não tem nem com quem se casar, tá? Primeiro ponto é orar para que Deus te dê alguém para casar. Mas aí começar a observar no teu entorno quem são as pessoas possíveis e começar observando-as, entendendo quem pode ser essa pessoa. E tomar atitude. Tire a pedra. Se tem um pecado que te aprisiona, ore
E não se deixe levar mais para situações em que fazem você pecar naquele mesmo ponto. Tire a pedra. Nós estamos formando, irmãos, uma geração de crentes acomodados. Uma falsa desculpa de vida piedosa. Eles não trabalham, eles querem viver dentro da igreja. Com a falsa desculpa que não tem com quem se casar, acabam passando mais tempo do que deveriam na solteirice. Ou com desculpas inúmeras que não dá para casar, tendo com quem casar, demoram. Tire a pedra. Se você tá imaginando que Deus vai fazer por você o que você pode fazer, você está muito enganado. Tua religião é outra. Nesta religião, no verdadeiro cristianismo, Deus não vai tirar pedra para você. Deixe de ser preguiçoso, deixe de ser incompetente, deixe de trabalhar mais com as mãos e vá lá e faça. Se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito nesta semana, não espere outros resultados. Vão ser os mesmos. Mas se você fizer diferente, se você tirar a pedra, o Deus que teve poder para ressuscitar Lázaro, tem poder para fazer muito na tua vida. Mas vai lá e tira a pedra. O Senhor disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Mais uma objeção, né? Um passo que Cristo dá e o homem objeta. Já é de 4 dias, Senhor. Por que de 4 dias? O estado de putrefação começa justamente aqui. Todos os fluidos do homem param, né? Eles cessam justamente ali às 72 horas. Então começa aquele cheiro ruim. E a carne começa a apodrecer. E aquilo que preserva o corpo do homem já não existe mais. Ele começa a estourar, a inchar. Fica aquela coisa terrível. Terrível. Marta, como que querendo preservar o Senhor da cena, disse, Senhor, não precisa ir, já é de 4 dias. Mas não somente isso, ela não cria. Já não é mais possível, Senhor. Você percebe como nós colocamos limites no poder de Deus? Só dava no primeiro dia. Só era possível no segundo dia. No quarto, Senhor, não te incomodes. Já é de 4 dias. Quantos dias fazem que você pede algo ao Senhor? E porque passaram dias e meses e mais meses e anos e mais anos, você diz, agora já não dá mais, porque já é de 4 anos. Já é de 10 anos. Você está impondo limites a Deus que Deus não os tem. E isto é incredulidade. Se é para a glória de Deus, Ele vai fazer. Veja qual é a resposta que Cristo dá. Verso 40. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito, se creres verás a glória de Deus. Se você não entendeu o que eu falei, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. A pedra foi retirada. Agora está o cavalo com o cavaleiro, diante do inimigo. E você pode pensar, ele vai partir para cima. Mas ele não faz isso sem antes falar com o Pai. Percebe que há uma expressão externa, mais uma vez, para definir o que internamente e espiritualmente está acontecendo ali. Cristo assumira
a condição de homem. E ele está se identificando com o homem, sendo simpático com o homem. E ele quer ensinar ao homem. Como é que o homem vai ver a glória de Deus? Ele levanta os olhos para os céus e ora. Veja se não é exatamente isso. Verso 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Não haveria necessidade dele pedir ao Pai. Ele poderia fazer, porque ele é Deus, à semelhança do Pai. Da mesma essência do Pai, com a mesma glória do Pai. Mas por que ele faz isso? Porque ele está falando para os outros. Para que a multidão creia. Como é que nós vamos ver a glória de Deus? Não a veremos se não orarmos ao Pai. Só que tem um detalhe aqui. Mais um detalhe que ele nos ensina. Ele eleva os olhos para cima. Mas o inimigo está à frente. Por que olhar para cima? Porque para o homem é impossível você ressuscitar um morto de 4 dias. Mas para Deus nada é impossível. Se os nossos problemas, irmãos, nós sempre estivermos olhando para o lado, para a frente, eles serão impossíveis. Porque é impossível para um homem. Mas se diante de nós está o problema e nós olhamos para Deus, para o alto, de onde vem o socorro, então estes problemas passam a ser pequenos problemas diante do socorro que é infinitamente superior. Tudo isso Cristo nos ensinando. A dependência que nós temos de Deus, a soberania do Senhor e a ligação que ele tem com o Pai. Interessante é que ele não diz nosso Pai aqui, veja. A oração dele é: Pai, graças te dou, eu te dou, porque tu me ouves. Esta relação de Cristo com o Pai, que vai ser mais bem explicada ainda lá em João 17, na oração sacerdotal, é a relação única entre Deus verdadeiro e o verdadeiro Filho. Nós não somos filhos de Deus no sentido que Cristo é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus em Cristo. Só Ele pode chamar Pai. E quando Cristo ora Pai, Ele não se une à raça humana. Nunca você vai ver isso. Veja, quando lá em Mateus 6 ele vai nos ensinar a oração dominical, ele diz: quando vós orareis assim, Pai nosso. Mas ele tirou fora o corpo. Vocês vão orar assim, eu não. Pai, eu tenho certeza que o Senhor me ouve. Porque Ele é o Filho. Quando eu falo, o Senhor, graças te dou por teres me ouvido. Aqui um detalhe também, né? A quem nós dirigimos as nossas orações. É muito comum no meu evangelho você ver pessoas dizendo: Jesus, ouve a minha oração. Está errado. Espírito Santo de Deus, ouve a minha oração. Está errado. Não se ora ao Espírito, não se ora ao Filho, se ora ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. A oração trinitária é ao Pai. Com a intercessão de quem? Do Filho. Veja que o Filho está intercedendo por Lázaro morto. É o Filho que intercede. É pelos méritos dele. Com a operação do Espírito, que vai trazer a vida de novo a Lázaro. Esta é uma oração trinitária ao Pai,
pelos méritos do Filho, com a intercessão do Espírito, que corrige as nossas orações. Não ore ao Filho, não ore ao Espírito, ore ao Pai, com o Filho e com o Espírito. Verso 43 diz: E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa. Clamou com grande voz. Interessante. É como se fosse um grito. Não foi Lázaro sai para fora, mas Lázaro sai para fora. E por que ele fala assim, irmãos? Existia um costume entre os judeus, um pensamento judaico, que quando alguém morria, o espírito ele ficava pairando ali por cima do morto até que depois subisse. E aí Cristo ele está unindo novamente o espírito com o corpo. E aí, sem nos delongar muito nas investigações por caminhos que não nos foram revelados, nós podemos ter a certeza, sim, que quando Lázaro morreu, imediatamente o seu espírito subiu aos céus. E ele foi para o paraíso. Não ficou ali perambulando. E aí Cristo diz: volta, Lázaro. Sai para fora, volta o teu espírito, une-se ao corpo e sai para fora. Essa aqui é a cena se você pensar bem, a mesma cena da criação de Adão. Quando Adão foi formado, ele era só corpo. E Deus soprou o sopro da vida sobre Adão. E ali ele foi feito homem, corpo e alma. Lázaro ainda tinha um corpo, mas a alma foi embora. O Deus que teve poder para criar todas as coisas é o mesmo Deus que tem poder para reunir um corpo de uma alma que já foi para o céu. Eu acho interessante, irmãos, um puritano, que vocês já me viram citando aqui algumas vezes, Thomas Boston. Ele diz que há uma distinção muito forte entre aquilo que foi feito na criação e aquilo que foi feito na obra da redenção, apesar de existirem também muitas semelhanças. Mas, se você pensar bem, lá na criação, a obra do Senhor foi muito mais tranquila. Foi só um milagre, trazer tudo do nada. E esse milagre sem nenhuma oposição. Mas na obra da redenção, o coxo anda, o cego vê, o paralítico volta a caminhar, o morto vive. Mas não só isso. O pecado, Satanás, o mundo, a nossa carne, todos os inimigos se levantam. Isso não aconteceu na criação, mas acontece na redenção. Só que o mesmo Deus que teve poder para criar todas as coisas é o mesmo que tem poder para trazer todas as coisas à vida novamente. E ele havia profetizado isso. Abra comigo. Ezequiel capítulo 37, por favor. Versos 12 a 14. Como vocês sabem, Ezequiel 37 é justamente o texto onde o profeta é chamado diante de um vale de ossos secos. E o Senhor diz: profetiza aos ossos secos. E eles começam a ver a vida. E os ossos secos eles vão se juntando osso com osso, formando os corpos. Depois você vem o músculo, depois a carne, depois a pele. E aí fica pronto lá um exército, mas todo mundo sem vida. Aí o Senhor diz: profetiza novamente. E o espírito da vida é soprado. E um vale de ossos secos passa a ser um exército. E ele diz: esse é meu povo,
que estava morto e reviveu. Aí vem a profecia do Messias, no verso 12. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis e vos poreis na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Você entendeu aqui? A visão do vale de ossos secos que está se levantando é uma profecia do Messias. Quando vocês vão reconhecer que o Messias chegou? Quando os sepulcros se abrirem e de lá eu tirar os mortos. O que é que está acontecendo em João 11? Ele está diante do sepulcro e diz: Pai, eu te louvo, eu agradeço porque o Senhor me ouve. Ou seja, eu me agradeço porque a tua profecia vai se realizar. E eles vão crer que eu sou o Messias, porque foi profetizado. O sepulcro se abriu. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Você tem essa esperança? Se você morrer hoje, o Senhor vai chamar. Ele vai dizer: Alisson, vem. Amanda, vem. Mário, vem. Ele vai chamar o nosso nome o dia que for. Se hoje, se amanhã, se na vinda de Cristo, não importa. Ele vai nos chamar pelo nosso nome. E ninguém vai ficar na sepultura. Ninguém vai ficar na sepultura. Porque foi profetizado, foi prometido e se cumpriu em Lázaro. Se o Senhor tem poder para ressuscitar um morto de 4 dias, por que Ele não nos ressuscitaria? Não somente isso. Cristo morreu e foi ressuscitado ao 3º dia, né? Alguém pergunta, por que não ao 4º? Porque ninguém poderia dizer que ele viu corrupção. Lembre-se do Salmo 16, o meu corpo não verá corrupção. Nós vamos cantar daqui a pouco. A corrupção que Lázaro viu. Corpo em estado de putrefação. O Senhor não viu. Ele morre na sexta. Cumpre o dia do Senhor da antiga aliança no sábado, descansando. E inaugura a nova aliança no domingo, dia do Senhor. Novo dia do Senhor. Saindo da sepultura, indo para a vida eterna. Lázaro é só uma sombra da realidade. Cristo é as primícias dos que dormem. Se ele viveu, nós vivemos nele. Se ele morreu, nós morreremos com ele. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Porque foi prometido pelo profeta. Lázaro sai para fora. Voltando lá para João, capítulo 11, nos encaminhando para o fim. Interessante que o texto dizia o que fora defunto no verso 44. Não é mais defunto. Foi defunto. Agora é um homem vivo, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Isso aqui é porque o morto, naquela época, o tratamento, veja, ele não tem o mesmo tratamento dos egípcios que embalsamavam, e aí não teria essa questão do cheiro nem nada. Mas eles eram simplesmente enfaixados. Você enfaixava o corpo inteiro e colocava lá em cima de uma pedra. Quando Lázaro sai, ele ainda está enfaixado. Então, provavelmente, o coitado saiu sem ver quase nada. Cheio de faixa por todo canto. Então, o caminhar de Lázaro, vivo,
mas ainda com as vestes de morto, ainda era aquele caminhar tropego. Ele diz, vai lá e tira as faixas. Quando nós saímos da morte para a vida, quando nós nos convertemos, a vida já está em nós, mas as faixas ainda são carregadas. As ataduras que nos prendiam à morte ainda estão ali. E é necessário retirá-las. É necessário retirá-las. O que é que te prende ainda como cristão convertido? Quais são as ataduras da morte que ainda você carrega? Que lenço é esse que você carrega que te impede de caminhar na fé? Que te faz ser cego, você não consegue enxergar as coisas de Deus de maneira clara? Se desvencilhe dessas coisas. O trabalho do pastor também é isso, é tirar as vendas dos irmãos. Mas eu tenho um dia por semana para fazer isso. Você precisa fazer isso todos os dias. Olhar para si mesmo e dizer, o que é que está atrapalhando minha caminhada na fé? Qual é a atadura que ainda está na minha perna? Eu vou cortar. Está no meu braço não tem servido ao Senhor, eu vou cortar. Meus olhos ainda não conseguem ver como um crente deve ver. Eu vou tirar isso da minha visão, para que eu possa andar com Cristo. Desimpedidamente. No verso 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Vocês acham que eles disseram, esses últimos, exatamente o que tinha acontecido? Eles não creram. Provavelmente distorceram a obra de Cristo. Uns creram, os outros foram contar aos fariseus. Saindo daqui, você é dos que creram ou dos que vão contar aos inimigos? Distorcer a palavra de Deus. Racionalizar o problema. Racionalizar os milagres. Para que tudo se torne algo que você possa controlar. Você não entendeu nada. Eles viram e creram. Não há explicação, irmãos. Não é possível que um morto de 4 dias volte a viver. É impossível. Mas os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Quando você estiver diante da morte agora, e nós estamos todos os dias diante da morte, é preciso olhar para ela e dizer, o Senhor é Senhor inclusive da morte. O nosso choro, irmãos, diante das dificuldades, das enfermidades, dos diagnósticos terríveis dos médicos, das situações complexas da nossa vida financeira, vida material, trabalho, não nos podem levar ao desespero. Porque aquele que teve poder para ressuscitar um morto, tem poder para resolver qualquer problema da nossa vida. E se tem algo que nos deve fazer chorar, não são esses problemas, mas o pecado. A perturbação de Cristo, o choro de Cristo, não foi pela morte de Lázaro, mas pelo que o pecado pode fazer numa família. Se preocupe, claro, com essas questões que eu acabei de citar. Mas essa não pode ser a maior preocupação da tua casa. Volte para casa hoje e pense, o que é que o pecado tem feito com a minha casa? Investigue isso. Cada área da vida. O que é que o pecado tem feito com o meu trabalho? Como eu tenho pecado no trabalho? Como eu tenho pecado na minha relação com minha esposa, com meu marido, com meus filhos,
com meus amigos, com meu superior, com meu inferior. E resolva, tire a pedra. Você vai perceber como você vai andar de maneira desimpedida a partir desse momento. Porque o Senhor nos colocou responsabilidades, as quais Ele não vai tomar para si. Mas Ele já resolveu o maior problema. O salário do pecado, Ele já carregou por mim. Para que o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, nos fosse dado em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus bendito, pela Tua santa palavra, que nos foi mais uma vez exposta, Senhor Deus, nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para o pecado, Senhor Deus, como ele é, maligno, perverso, destrutivo. E nos faz, Senhor Deus, retirar as pedras pelo caminho, que nos tem, Senhor Deus, de muitas maneiras impedido de caminhar na fé. As ataduras do pecado, Senhor, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Em Cristo nós te pedimos. Amém. Nós vamos ficar de pé para cantar.